Olá pessoal, sou o professor Anderson de Geografia, sou professor da Secretaria Municipal de Educação do município de Barretos. Na aula de hoje, nós vamos iniciar o material didático número 5, tá bom? A aula de hoje ela é para o oitavo e para o nono ano e para a educação de jovens e adultos, certo? E vamos iniciar relembrando o que a gente viu na última aula. Na última aula, houve aí a proposição da realização de uma atividade de pesquisa, né, sobre os imigrantes ou refugiados. E na aula de hoje nós vamos iniciar o estudo da distribuição da população mundial. Então, inicialmente, vamos tentar aí pensar a resolução da questão que foi proposta aí. Então, leia o texto a seguir e responda a questão. É a lei, né, da migração que procura aí garantir alguns direitos básicos aí para os imigrantes, tá? Que chegam aí no nosso país. E a partir dessa leitura e discussão com a sua turma e o professor, construa um ou dois parágrafos explicando o porquê a lei da imigração é importante para imigrantes e refugiados. Então aqui esperava-se que o aluno, né, fizesse aí, né, nesses dois parágrafos, né, uma pequena dissertação acerca da importância dessa lei. Né? Essa lei ela é importante para quê? Para garantir direitos, né? Que tipos de direitos? Será que os refugiados, né, os imigrantes que chegam aqui no nosso país, eles conseguem emprego, conseguem acesso à moradia, transporte público, frequentar a escola para ter acesso à educação ou direito? Será que essa lei, ela obriga, por exemplo, o Estado brasileiro ou a sociedade a contribuir aí com a recepção e a garantia do direito para essa população de imigrantes e refugiados? Qual que é a importância que você, aluno, acha que essa lei tem para os imigrantes, tá bom? Então esperava-se que o aluno aqui fizesse uma consideração acerca da importância dessa lei, que sem dúvida é uma lei importante. A questão 2 é uma reportagem publicada na Câmara dos Deputados, né, que ela diz o seguinte: os imigrantes confirmam, aprender a língua é essencial para tentar entrar no mercado de trabalho. Quem acompanha o acolhimento dos estrangeiros mostra que, diante da crise econômica brasileira, que torna escassos as vagas de emprego, a procura fica mais difícil para aqueles que não dominam a língua portuguesa. Imaginem que para nós, brasileiros, né, para a população brasileira, nós temos no atual momento um crescimento, né, do índice de desemprego. Se está difícil para os brasileiros encontrar emprego, imagina para os imigrantes, para as pessoas que vêm de outros países para residir no Brasil e eles não falam o nosso idioma, né? Então, a proposta aí da questão número 2 é: quais outras dificuldades os imigrantes ou refugiados encontrariam caso chegassem no seu município ou no seu estado? Pense na hipótese, né, de um imigrante que tenha vindo aí de outro país, né, para a nossa cidade, aqui em Barretos ou para o nosso estado, o estado de São Paulo. Que dificuldade que você imagina que ele encontraria? Será que ele conseguiria um acesso ao emprego fácil em Barretos? E a moradia? Será que ele conseguiria, vamos pensar, alugar um imóvel facilmente? Como que seria para ele se comunicar para buscar uma vaga de emprego? E como que ficaria a questão de outros direitos básicos, como o acesso à saúde, né, a um serviço de atendimento médico ou psicológico, social, né? E o direito à alimentação, os direitos humanos básicos, como que esse imigrante conseguiria acessar? Vocês acham que seria possível ou ele encontraria alguma dificuldade? Então é isso que vocês esperava-se que o aluno colocasse aí como resposta, né? Que o aluno refletisse aí sobre possíveis dificuldades que esses imigrantes encontram. Lembrando que nós temos alunos, né, que são estrangeiros, que são imigrantes, que vieram de outros países e estudam na rede municipal de ensino com a gente. Vocês já pararam para pensar se eles encontram alguma dificuldade para compreender o que os professores estão explicando, né, em português, porque eles falam outro idioma, né? Como que é isso para eles? Já pararam para pensar sobre isso? É uma questão muito relevante de se pensar. Continuando. A outra atividade era a proposta de uma atividade de pesquisa, imaginando que você fizesse parte de uma secretaria municipal ou estadual de direitos humanos e que você fosse convidado por esse governo para participar de um projeto que visasse diagnosticar problemas relativos à chegada e permanência de imigrantes no seu município ou no seu estado. O que é preciso fazer para ajudá-los nessa etapa de adaptação ao novo lugar?
Para isso, siga as seguintes etapas. A etapa 1, você deveria procurar na internet reportagens sobre imigrantes ou refugiados que vieram para o nosso estado ou município. Então, você pode jogar na internet e pesquisar sobre a recepção e a chegada de imigrantes no estado de São Paulo, no município de Barretos. No segundo passo, a segunda etapa, você iria fazer a leitura de algumas reportagens que falam a respeito dessas dificuldades que esses imigrantes ou refugiados encontram para se adaptar à nova realidade, né, esse novo país. E depois de realizar essa pesquisa e a leitura desse texto, você deveria construir um texto elencando as dificuldades e em seguida você propor soluções para essas dificuldades que são encontradas, né? Então, você vai fazer essa pesquisa, vai encontrar essas dificuldades e você vai pensar alternativas que você poderia propor para solucionar os problemas enfrentados pela população de imigrantes ou refugiados, ok? Bom, então, para a aula de hoje nós vamos iniciar o tema da população. Então vamos lá. A análise da dinâmica populacional é de fundamental importância para a gente entender as transformações que acontecem no espaço geográfico, né? Lembrando que o espaço geográfico é tudo aquilo que foi transformado pela ação humana, tá? Pela ação do homem, né, sobre o meio, por essa relação homem-meio. Então, até a primeira revolução industrial, né, no século XVIII, né, ou seja, do ano de 1700 em diante, o contingente populacional era inferior a 1 bilhão. Então, nós não tínhamos ainda, né, por volta de 1700, 1 bilhão de habitantes. E a população da Terra, a partir de então, ela aumentou de uma maneira muito rápida. No ano de 2017, olha só, cerca aí, de 300 anos depois, né, em 3 séculos, passou de menos de 1 bilhão para 7,6 bilhões de habitantes. Um crescimento, né, praticamente exponencial. Olha só, nós temos aqui um gráfico que ilustra, né, o crescimento populacional. Olha só, em 1800 tem ali, depois de 1800 atingiu o primeiro bilhão, depois, antes de 1930, entre 1920 e 1930, atingiu o segundo bilhão, e enfim, continua aí até chegar depois do ano de 2010, né, quando se atingiu 7 bilhões, certo? Por que a população aumenta? Por conta de um fenômeno que é chamado de crescimento vegetativo, ou também chamado de crescimento natural. Ou seja, está nascendo mais pessoas que morrendo. Tá? E por quê? Olha só, não é só o crescimento vegetativo, tá? O crescimento vegetativo é o cálculo final de tudo isso, mas isso se dá principalmente por conta do desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico ele promove, por exemplo, avanços na medicina, que faz com que se prolongue, né, a expectativa de vida das pessoas, melhora-se com a tecnologia a qualidade de vida, né? Então as pessoas, se antes, vamos supor que vivessem 50, 60 anos, hoje elas vivem 70 e alguma coisa, né, 80 anos em média. O Brasil tem uma expectativa de vida aí acima de 70 anos e um pouco abaixo de 80. A intensificação também da produção de alimentos, então o ser humano passou a ser capaz, através do uso da tecnologia, de fazer o estoque de alimentos, ou seja, armazenar esses alimentos, transportar esses alimentos e ter uma produção maior. Então, esses são aspectos que fazem com que as pessoas vivam mais e tenha-se aí um crescimento vegetativo positivo, ou seja, o saldo do número de pessoas que nascem e morrem dá um número positivo, então vai promovendo esse crescimento populacional. Olha só, previsões de crescimento da população mundial em bilhões de pessoas. Em 2050, a previsão é que seja 9,8 bilhões de pessoas no mundo. Em 2100, 11,2 bilhões. E um fenômeno que vai acontecer nos próximos anos, provavelmente, se não me engano, em 2024, a Índia, que atualmente é o segundo país mais populoso do mundo, vai passar a ser o primeiro. Atualmente, a China é o país mais populoso do mundo, mas ele vai ser ultrapassado, né? O país chinês vai ser ultrapassado pela Índia. Olha só, 50% da população do planeta até 2005 vai se concentrar em apenas 8 países. Nós temos aí aproximadamente, vamos colocar aí com uma margem para mais ou para menos, né? Essas questões ainda não são ainda tão claras, porque alguns territórios são reconhecidos como países por algumas nações e por alguns organismos internacionais e outros não, mas vamos colocar aí como se fosse numa média aproximada de 200 países no mundo. 8 países desses 200 seriam responsáveis aí por metade da população. Quais são esses países? Índia, Nigéria, República Democrática do Congo, Etiópia, Tanzânia, Estados Unidos, Indonésia e Uganda. Isso em 2050, tá?
Olha só, o que tem em comum entre esses países aí que a gente acabou de citar? São países subdesenvolvidos, são países com grandes desigualdades socioeconômicas, né, com exceção dos Estados Unidos, que é a única potência mundial ali nesse grupo. Todos os demais são países, né, com complexidades socioeconômicas. 34% da população da Europa vai ter 60 anos ou mais até 2050, ou seja, vamos assistir a um envelhecimento aí da população no continente europeu. O número de pessoas com 60 anos ou mais vai mais que dobrar até 2050. E 41% da população da África tem menos de 15 anos. A África deve ser responsável por mais da metade do crescimento da população do planeta até 2050. Entre 2000, 2005 e 2010 e 2015, a taxa de mortalidade de crianças com menos de 5 anos caiu mais de 30% em 86 países. Ou seja, o que isso significa? As pessoas no mundo estão conseguindo ter acesso um acesso maior aos direitos, como por exemplo a saúde, né, o acompanhamento pré-natal, né, no sentido aí de uma atenção básica, né, que está conseguindo aí diminuir a mortalidade infantil, tá? E também a questão que a gente vê da população África ser muito jovem. Isso acontece principalmente pelo número de filhos por mulher ou por casal e também em razão da expectativa de vida lá que é baixa. Então, de uma maneira geral, vive-se menos por conta das condições socioeconômicas. Então, por isso nós temos países muito jovens no continente africano. O que não acontece na Europa, porque a qualidade de vida é superior, né? Então a população vive mais e além disso o número de filhos por casal ou por mulher é menor. Então por isso nós temos um envelhecimento da população nos países que são considerados desenvolvidos e nos países mais pobres, né, nós temos um predomínio da população jovem, tá? O que é o crescimento populacional, né? Vamos falar sobre isso. As estimativas apontam então que a Terra será habitada, como a gente acabou de ver, por cerca de 9 bilhões de pessoas até 2050. A taxa de crescimento populacional será de aproximadamente 0,33% ao ano e a taxa atual é de 1,2%. Então, peraí, professor, diminuiu, então como que a população não está aumentando? Porque ainda é um número positivo, né? 0,33 está acima de zero, é um número positivo, então a população vai continuar crescendo. Haveria uma diminuição da população se essa taxa de crescimento fosse negativa, por exemplo, 0,5%. Tá? Os continentes africano e asiático, além da América Latina, apresentarão as maiores taxas de crescimento. Obviamente, mais uma vez, são os continentes nos quais se concentram os países subdesenvolvidos, né? E por conta das questões que a gente acabou de dizer, né? Do acesso à saúde pública, né? De métodos contraceptivos, qualidade de vida, tudo isso faz com que se tenha aí fenômenos que acabam influenciando aí no aumento da população nos países pobres. E a Europa poderá ter um crescimento vegetativo negativo. O que isso significa? A população do continente europeu pode diminuir aí por volta do ano de 2050. Trouxe aqui essa tabela com a indicação dos países mais populosos do mundo. Nós temos aí a China em primeiro lugar por enquanto, que logo vai ser ultrapassada pela Índia. São os dois países, aí, os dois únicos países que têm mais de 1 bilhão de habitantes. Tá bom? A China e a Índia são dois países que juntos têm cerca aí de 1 bilhão e 800 milhões de habitantes, né? Em terceiro, os Estados Unidos, com 331 milhões. O Brasil recentemente caiu da quinta para a sexta posição, foi ultrapassado pelo Paquistão. E aí nós temos aí na última posição, por exemplo, vocês podem observar com mais calma, nós temos aí o México com 128 milhões de habitantes. Continuando, aqui está indicado a população também por estado, né, no Brasil. O estado de São Paulo é o mais populoso, com 46 milhões de habitantes. O segundo é o estado de Minas Gerais, com 21 milhões de habitantes. Depois o estado do Rio de Janeiro, com 17 milhões. O quarto estado, o estado da Bahia, que tem cerca aí de 14 milhões de habitantes. E em quinto lugar, o estado do Paraná, com 11 milhões de habitantes. E temos outros estados populosos, aí, como vocês podem observar com mais calma na tabela. Vocês podem pausar esse vídeo para observar. Como, por exemplo, Pernambuco, com 9 milhões. Maranhão, com 7 milhões. Piauí com 3 milhões, Ceará com 9 milhões, Goiás com 7 milhões, enfim. Assim como nós temos estados que não são tão populosos. Olha só, o estado de Roraima tem 631 mil habitantes. A cidade de Ribeirão Preto, né, aqui no interior do estado de São Paulo, tem mais habitantes que o estado inteiro de Roraima. Né? Olha só, o Amapá, 861 mil habitantes. Não tem 1 milhão de habitantes no estado todo. O município de Campinas, né, no estado de São Paulo, que tem mais de 1 milhão de habitantes, é mais
populoso que o estado, né, do Pará. Pessoal, vamos continuar, vamos para o próximo slide. Aqui nós temos a indicação das cidades mais populosas no estado de São Paulo, que é o estado no qual vivemos, né? Nós temos aí 3 cidades com mais de 1 milhão de habitantes, que é a capital paulista, com 11 milhões, Guarulhos, com 1 milhão e 300, e Campinas, com 1 milhão e 181 mil habitantes, tá? Nós temos aí depois a continuação dos municípios mais populosos. Por exemplo, Ribeirão Preto, olha só, na nossa região, 688 mil habitantes, São José do Rio Preto, 450 mil habitantes, enfim, outros municípios aí do interior paulista, como por exemplo Bauru, 365 mil habitantes, e Franca, 343 mil habitantes, enfim. Até Taubaté, aqui eu coloquei municípios acima de 300 mil habitantes, com exceção de Limeira, que está ali com a indicação de 297 mil habitantes, tá bom? Continuando, vamos falar agora do nosso município, né, que é o município de Barretos. A população atual do município de Barretos é de 122 mil habitantes, tá? 122.833 mil habitantes, segundo a estimativa do IBGE de 2020. Aqui nós temos um gráfico que indica a evolução da população de Barretos, iniciando no ano de 1996, passando pelo ano de 2000, 2007, 2010 até 2016, e uma imagem aí com uma vista aérea de uma parte da região central do município de Barretos. Então observamos que em 1996 não tinha ainda 100 mil habitantes, né? Tinha 99 mil habitantes, e agora nós temos 22 mil habitantes, certo? Ou seja, houve um acréscimo aí de cerca de 23 mil habitantes nos últimos aí 25 anos, né? Então quase 1.000 habitantes em média por ano chega no nosso município. Pessoal, com base nesses conceitos, né, nesse estudo que a gente viu aí da evolução da população, a apostila de vocês traz aí, olha só, essa manchete, né, da ONU News: população mundial atingiu 7,6 bilhões de habitantes. E a pergunta 1 diz o seguinte: em sua opinião, a relação entre a quantidade de habitantes e o tamanho do nosso planeta está adequada? Justifique a sua resposta. Você vai colocar aqui o que você pensa. Será que existe um número adequado de população para se ter no planeta? Será que isso está adequado, sei lá, com os recursos disponíveis que nós temos, por exemplo, de alimentos, né? Para vocês pensarem nessas questões. Vocês acham que está ok o número de habitantes? Será que corre algum risco de a gente ter uma superpopulação no planeta Terra ou não? O que vocês pensam sobre isso? É isso que vocês devem responder, tá bom? 2. Em sua opinião, há lugares com mais e outros com menos pessoas, ou eles estão distribuídos de forma semelhante pelo planeta? Será que os países têm uma distribuição semelhante da população, ou será que tem países que são mais populosos e outros quase não são populosos? Mesmo dentro do nosso país, por exemplo, será que nós temos estados que são bem mais populosos, outros menos populosos? O que vocês acham aí a respeito dessa distribuição da população, né, pelo planeta? É de uma forma como se fosse igualitária, ou há uma dispersão aí dessa população, uma diferença, algumas regiões mais habitadas e outras não? Pessoal, o conteúdo da nossa aula é esse. A gente introduziu aí o tema da população, que a gente vai continuar discutindo na próxima aula. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, chamem o professor de geografia de vocês e direcione a ele a dúvida de vocês. Ok? Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.